israelitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, com a expectativa no nosso coração de ouvir a voz do Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens falando, as histórias de homens, as filosofias deste mundo, mas a palavra de Deus, a verdade que liberta, que é uma só e que traz realmente aquilo que o Senhor quer ao nosso coração. É essa palavra que queremos ouvir e te pedimos, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, ela é o nosso alimento, ela nos mantém, sustenta, e nós queremos praticar aquilo que vamos ouvir, para que a nossa vida seja transformada. E também para isso entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça, Tua misericórdia, a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra no poder do Espírito Santo, e as barreiras sejam quebradas, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Te peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, é um texto, como eu disse, conhecido, num episódio da vida de Davi, que estava acompanhado dos seus homens, que formavam ali um grupo de batalha, de guerra, como foi sempre Davi, um homem de guerra, mas se ausentaram da cidade, deixando lá suas mulheres, seus filhos, e quando voltam, encontram esse quadro desolador. A cidade destruída, tudo incendiado, e todos os habitantes levados como escravos. E ali estavam suas esposas, suas filhas, seus filhos, um quadro desolador que fez com que todos aqueles homens de guerra chorassem como crianças. E a Bíblia diz que choraram até não poder mais. E essa é a realidade da passagem que nós lemos aqui. E aí eu queria fazer aqui um paralelo entre esta ocasião e ocasiões que podem acontecer na vida da gente. Eu creio que todos nós estamos sujeitos a ter uma surpresa desagradável. Embora ninguém queira, embora ninguém planeje isso não nos livra, né? Ninguém está livre de ter um momento assim de angústia, de tristeza, de derrota, de fracasso, em várias áreas da vida, que nem sempre significam a morte ou a perda de alguém, mas às vezes a perda de um emprego, a perda de uma situação que era favorável. Isso pode acontecer na vida de qualquer um, coisas que acontecem repentinamente e que podem nos abalar, como abalou Davi e seus homens, a ponto de chorarem dessa forma. Só que muita gente, quando passa por uma circunstância parecida com esta, não consegue enxergar uma solução, não consegue ver uma saída. E a primeira reação é essa: todos choram ali porque não sabem o que fazer. Todos entram em grande pranto porque não têm esperança de que a situação seja revertida. E às vezes isso acontece com a gente. Você se depara com um problema e diz, isso aí não tem jeito, agora não tem mais solução, e vem junto então o desespero. E foi isso que aconteceu com todos aqueles homens, amigos de Davi, que estavam com ele. Se desesperaram até o ponto de quererem apedrejar Davi, de culparem Davi por ser o líder. O líder é sempre o culpado, né? Quando as coisas vão bem, está tudo bem, mas quando as coisas vão mal, tem que se culpar o líder, e fizeram isso exatamente com ele, e aí queriam até apedrejá-lo.
e não conseguem encontrar uma saída. E muitas vezes é isso que acontece com a gente também. Você se depara com a situação adversa, não encontra saída, perde a esperança, entra em desespero, culpa alguém, né? Joga a culpa em alguém, quer culpar Deus e o mundo, alguns culpam até Deus mesmo, né? Culpam pelos fracassos, pelas derrotas, ao invés de buscar encontrar uma saída. E há saída, irmãos. O que nós precisamos aprender com a palavra de Deus é que existe uma saída. E a saída está sempre em Deus. A saída está sempre no Senhor, que é o nosso único recurso. É nele que nós precisamos encontrar a saída. E nesse texto, no finalzinho do que lemos aqui, a Bíblia dá apenas uma dica, dizendo assim: Davi se reanimou no Senhor. O ânimo dele voltou no Senhor. Não foi nos homens que queriam apedrejá-lo, não foi na família que ele já não tinha mais, mas o ânimo voltou porque ele buscou em Deus esse ânimo. Então, se eu pudesse resumir essa mensagem, seria isso. É em Deus que nós vamos reanimar a nossa vida. É com Deus que nós vamos dar a volta por cima, como se diz aí popularmente. É com Ele que a gente vai reverter uma situação totalmente adversa. E Davi acabou fazendo isso e se livrou dessa situação complicada, reanimou a sua vida, tomou de novo o controle da situação e tudo aquilo que tinha sido perdido foi recuperado, porque ele se reanimou no Senhor. Essa é a lição que Deus tem para nós essa manhã. Davi é um personagem que tem muitas histórias bíblicas sobre ele. Como já disse várias vezes, é um homem falho. A Bíblia mostra todos os acertos, mas também mostra cruamente todas as suas falhas. Pecados, problemas que ele enfrentou, e a Bíblia mostra sem nenhum pudor. Mas também diz a palavra de Deus que ele é o homem segundo o coração de Deus. E isso pode intrigar muita gente. Como um homem assim, tão complicado, pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus olha para o coração do homem. Não apenas para aquilo que fazemos. Não é que seja desculpável os nossos erros. Mas quando Deus encontra um coração que é afinado ao seu, e isso é o que é mais importante na nossa vida, porque nós somos pecadores, irmãos. Não há ninguém que não peque, a Bíblia diz. Mas onde está o nosso coração? E a Bíblia diz, onde ele está, está o nosso tesouro. O coração de Davi está com Deus. Então ele erra, mas ele volta sempre para Deus. Ele se apega sempre a Deus. Ele busca a sua resposta sempre em Deus. Ele comete os erros, ele aprende com os erros, mas ele volta sempre para o Senhor. Essa é a diferença na vida de Davi, que o faz ser o homem segundo o coração de Deus. E o segredo, se é possível dizer assim, é render-se ao Senhor. É viver na dependência. Ele comete o grande pecado notório da sua vida, mas depois rasga o seu coração na presença de Deus, clamando o seu perdão e sua misericórdia. Então é alguém que volta sempre para o Senhor. E é nessa circunstância que ele enfrenta aqui de perder a família, perder a cidade, perder tudo, que ele se reanima aonde? No Senhor. Se reanima no Senhor para superar os seus desafios. Mas isso que Deus quer nos dar como lição também serve para nós refletirmos. O que leva a gente a passar por situações adversas? Às vezes a gente pode achar que é obra do acaso, né? Pode ser que algumas coisas aconteçam aleatoriamente, embora Deus tenha o controle do aleatório. Você crê nisso? Deus tem o controle. É aleatório para a nossa ideia, que a gente não sabe, a gente não espera, não é? Estamos aqui e alguma coisa acontece. Parece aleatório, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um de nós e faz com que todas elas cooperem para o nosso bem. Então há um controle de Deus sobre aquilo que achamos ser aleatório.
Mas pode ser que alguns a gente assim considere. Mas a maior parte dos nossos problemas, eles têm uma história atrás deles. O problema não surge do nada. O problema é gerado por uma história. E normalmente por uma história de vida, por uma sucessão de escolhas erradas que nós fizemos. Aí depois, quando ele acontece, culpamos Deus, culpamos o mundo, culpamos o líder, culpamos qualquer um. Mas esquecemos que muitos dos problemas são construídos por escolhas da vida, por etapas que avançamos, por coisas que fizemos e acabam assim redundando. Então os problemas podem surgir na nossa vida. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 12, numa palavra do próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo número 12, no versículo número 54. Em Lucas 12, 54, a palavra de Deus diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem o quê? Vem chuva. E assim acontece. Você tem bola de cristal? Você adivinha o futuro? Não. Mas você nota algumas evidências. Você nota alguns sinais. Você vê que vem uma nuvem negra se aproximando, você logo conclui: vem chuva aí. E não precisa de bola de cristal para isso. Não precisa ser adivinho. Isso é uma observação. Então Jesus está aqui dizendo que a chuva, ela não vem de repente. Para a gente parece que é de repente choveu. Não, foi uma formação de nuvens. Foi um acúmulo de nuvens, um acúmulo de água evaporada que de repente veio. Parece de repente, mas tem uma história. Então, a chuva é precedida por nuvem, que são sinais de que as coisas podem piorar, de que a tempestade pode cair. Mas você observa os sinais? Veja, irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus disse que poderíamos observar os sinais. A gente observa os sinais? Ou a gente vai ser pego de surpresa? Ou vai acontecer como um susto? Não, a gente de alguma forma se prepara, porque há uma evidência diante de nós de muitas coisas que estão acontecendo. Então, muitos problemas que a gente enfrenta e que têm consequências graves na vida, eles são precedidos às vezes por sinais, por nuvens que acabam cobrindo o horizonte e que a gente ignora. Você vê aquela nuvem negra e diz assim: vou passear, não vou levar nem um guarda-chuva. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai se molhar. Quer dizer que a chuva vai cair e você vai voltar igual um pinto molhado para casa. É ou não é? Então não é a vida ou azar. Eu vi e eu não me precavi. Eu percebi que poderia, mas desconsiderei. E muitas vezes a nossa vida segue um rumo assim. Então, nuvens que a gente ignora, sinais que a gente ignora. E aqui aconteceu com Davi, nesse caso extremo, dele chegar e encontrar a cidade assim. Você diz: poxa, que azar. Não, não é um azar. Alguns sinais aconteceram antes que ele simplesmente ignorou. Ele estava com muito medo de Saul, que queria matá-lo. Davi vai parar nessa cidade por causa do medo. E todas as vezes que nós somos dirigidos pelo medo, meu irmão, alguma coisa ruim vem pela frente. Isso aí já é um sinal. Você não pode se mover pelo medo, porque o medo tira a razão. O medo tira a capacidade de pensar, de raciocinar. Quando você está com medo, você faz coisas que normalmente não deveriam ser feitas. Então Davi está fugindo de Saul, mas na verdade ele está fugindo dele mesmo. Ele está numa busca por algo, por uma segurança que ele acha que vai encontrar, mas aí ele se desconecta de Deus, a quem ele tinha uma conexão. O homem, segundo o coração de Deus, vai passar um período desconectado de Deus. E essas coisas vão acontecer porque ele enfrenta um momento
de descontrole emocional. Quantos problemas você já teve na sua vida que foram causados pelo seu descontrole emocional? Porque você não soube lidar com a pressão, com as coisas que vieram, você não soube, jogou tudo para o alto, ou fugiu, ou saiu correndo, ou se escondeu debaixo da cama. Algum descontrole veio emocionalmente sobre a sua vida, e ao não saber lidar, a coisa não melhorou, a coisa piorou. Se há um problema, eu tenho que enfrentar e não fugir. Porque quando eu fujo, o monstro cresce, irmãos. Toda vez que a gente foge de um problema, o problema cresce para cima da gente. Davi, nessa ocasião, ele fugiu. Veja, bem diferente de quando ele enfrenta Golias. Como é que a mesma pessoa pode ter atitudes tão conflitantes? Porque a gente é assim. Nós somos assim, irmãos. Nós somos pessoas complicadas. Hoje eu estou forte, amanhã estou com medo. Elias hoje está matando profeta de Baal, amanhã está fugindo de uma mulher. Isso não é por acaso. Isso é para a Bíblia mostrar para mim e para você que a gente é gente. Gente complicada, gente que um dia está bem, outro dia não está tão bem. Gente que um dia está cheio de fé, outro dia está meio mais ou menos. E assim Davi, ele enfrenta o gigante. Como é que ele enfrenta Golias? Ele parte para cima. Agora de Saul ele foge, ele tem medo. Problemas emocionais, são assim que começam as coisas. Veja, 1 Samuel 27, um pouquinho atrás do texto que a gente leu, a Bíblia conta essa história. Versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo, ele está falando com ele mesmo, está pensando, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, ao medo de morrer. Não há nada, pois, melhor para mim do que fugir para onde? Para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Ele disse para ele mesmo, não foi Deus que disse para ele, não foi a sua conexão com Deus que o inspirou a isso, foi ele falando com ele mesmo. Você fala com você mesmo? Todo mundo aqui fala com você mesmo? Eu acho que eu falo, de vez em quando eu falo comigo, discuto. Você fala contigo? A gente fala com a gente, mas é um problema que às vezes a gente fala besteira com a gente, às vezes a gente dá conselho errado para a gente. É melhor ouvir Deus, né, irmãos? A gente às vezes fala coisa que não devia falar, e Davi aqui está falando para ele mesmo, mas doideira aqui, dizendo assim, vou fugir, porque aí Saul não vai mais me matar, ele não vai mais me perseguir, eu vou fugir para a terra dos filisteus. Você sabe quem são os filisteus? São os inimigos número 1 de Israel naquela época. Como é que eu vou fugir para a terra do inimigo? Vou fugir para outro lugar, vou fugir, sei lá, para o deserto, mas para a terra do inimigo. Então o problema que acontece lá 3 capítulos depois, começa com essa nuvem escura aqui que cerca a mente de Davi, querendo fazer uma coisa que não devia fazer. Se enganando, falando para ele mesmo. E o maior engano somos nós mesmos, irmãos. Não é o diabo, não, é você que se engana. Ou dizendo para você que você é o tal, ou dizendo para você que você não é nada. Nós nos enganamos, nós manipulamos a nossa própria mente. E nós adoecemos mentalmente, temos problemas emocionais pelas coisas que falamos para nós mesmos, ao invés de ouvir de Deus. Não importa a opinião que eu tenha de mim, eu quero saber qual é a opinião de Deus. Essa é a melhor. Mas Davi resolve fazer isso. E aí a Bíblia diz que nessa fuga, a história mostra, a geografia bíblica, a história, a cronologia, que foram mais ou menos 16 meses que ele passa fora de Israel, na terra dos filisteus, e nesse tempo não há na Bíblia um registro de uma oração de Davi. O salmista Davi, que fez tantos salmos, nesse período não fez nenhum. O salmista de tantos salmos, de tantas orações, de tantas conversas com Deus, nesse período a Bíblia não registra uma oração dele. Porque ele está onde? Ele está fora. Ele está na terra dos filisteus. Essa terra dos filisteus às vezes é visitada por gente da igreja. Você enfrenta problema, e aí você vai fugir do problema.
Aí você foge da igreja e você vai morar na terra dos filisteus e fica lá 16, 20, 30 meses, sei lá quantos meses, e nesse tempo você não ora mais, você que orava tanto na igreja. Nesse tempo você não louva mais, você que louvava tanto na igreja. E se afasta e vai. E aí? Aí você está construindo um futuro. Você está buscando a solução errada para o problema que é real. Sim, Saul queria matá-lo. Mas a solução não é fugir para os filisteus. A solução não é ir para longe de Deus e parar de falar com Deus. Isso que aconteceu com ele. Ele não ora, ele não louva, ele não lê a palavra, ele não vai à igreja, ele foge, porque o coração dele, que é o homem segundo o coração de Deus, mas o seu próprio coração o enganou. Quando ele diz para ele mesmo: ô Davi, vai para a terra dos filisteus, porque aqui Saul vai te matar. Dirigido pelo medo. Eu quero saber, irmãos, nós somos dirigidos pelo medo ou nós somos dirigidos por Deus? Quero ver na próxima pandemia que vai vir por aí. Somos dirigidos pelo medo ou por Deus? A última pandemia mostrou que quem nos dirige é o medo. Nós temos que ouvir quem? A voz de Deus ou a voz dos homens? Nós temos que ouvir quem? Qual a solução? É ir para o terreno do inimigo para fugir de um inimigo maior? Não. Não se combate o diabo com as armas do diabo. Não é assim que funciona, e a Bíblia diz para não fazermos isso. E esse engano estava no coração de Davi. E não foi o diabo que o enganou, foi ele mesmo que disse para ele mesmo. E esse engano, como a Bíblia também diz, ele contagia. Ele passa de um para o outro. O capítulo 27, onde a gente estava, volta lá, continua dizendo assim, no versículo 2 e 3. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Ele é enganado, mas ele leva 600 homens junto com ele. Um engano pode se repercutir na vida de outros que estão ao seu redor. Uma direção errada que você toma pelo medo, com outras razões, faz você arrastar outros atrás de você. E são todos esses que vão sofrer a mesma consequência do capítulo 30. São essas esposas, esses filhos, esses homens, suas mulheres, seus filhos, que vão ser depois tomados no capítulo 30. Por uma decisão errada, por um passo errado, por um engano que vai chamando outro engano, como a Bíblia diz, um abismo chama outro, irmãos. Se você cai num abismo e não sai de lá, você vai cair em outro ainda mais fundo. Cair no abismo pode acontecer com qualquer um, o negócio é sair de lá o mais rápido que você puder. Porque se ficar lá, vai vir um outro, e o outro vai ser sempre pior. E aí as coisas vão piorando para Davi cada vez que o tempo passa. No versículo 4 ainda está escrito assim: avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. E esse aqui agora é o engano do diabo. O primeiro engano é o engano de Davi, que engana a ele mesmo. Mas aí o engano do próprio, né, ele agora é completado pelo diabo. Por quê? O diabo coloca esse engano agora porque Saúl diz assim: eu não vou mais perseguir Davi, porque ele saiu de Israel, foi lá para Gate. A terra de Golias, olha que contradição, né? E aí, o que Saúl faz? Deixa de perseguir. E o que Davi pensa? Deu certo. Aí é o pior de tudo. Eu faço errado e a coisa dá certo. E quem faz dar certo não é Deus, irmão. Preste atenção nisso. Quem faz dar certo é o diabo. Aí ele entra. Você está no engano e faz o que é errado. E aí o diabo faz dar certo. Para que você pense que o errado é certo. E aí que os valores todos se invertem. E aí é que a nossa vida vai de mal a pior.
Como Saul parou, ele disse, era essa a mesma coisa certa a fazer. Fiz bem em vir para aqui, para a terra de Gade. E um pecado chama outro pecado. Na vida da gente isso acontece. A gente é enganado a todo momento, tomando atitude errada, e o diabo faz dar certo. Você, por exemplo, ignora compromissos com Deus, e o diabo faz dar. Você não dá o dízimo, mas não fale. Aí você diz assim, tá tudo bem, porque eu não fali, porque não caiu. Você peca e não cai um raio na tua cabeça. Você diz, tá tudo bem, porque o pior não aconteceu. Então eu vou nessa, porque é nessa direção que as coisas estão dando certo. Esse é o pior engano. É pior do que o engano que você se engana. Por quê? Porque ele é colaborado por um engano ainda maior que faz você pensar que o errado é certo. Porque como nada acontece, então o errado vira certo. E como as coisas dão certo, então você diz, está tudo bem, está tudo certo, ajeita as coisas. Deus deu um jeito, Deus é bom. Olha como Deus é bom. Eu escolho ir para os filisteus e ele faz com que Saul não me procure mais. Deus confirma os planos e sonhos do meu coração. É o que todo mundo quer ouvir. Deus confirma os meus erros. Deus passa pano nos meus erros. Davi, o salmista, o homem de oração, é facilmente enganado nesse ponto, porque diz, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu amo o Senhor, então Ele me protege. E nada acontece comigo, porque eu estou no caminho certo, mesmo tendo tomado uma decisão errada. E aí, graças a Deus, ele diz, Deus me livrou das mãos de Saul. Será mesmo? Será que livrou mesmo? Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus que fez dar certo? Pergunte isso para você. Quando você sabe pela Bíblia que você está fazendo algo que é errado e acaba dando certo, não pensa que foi sorte. Não pensa que Deus mudou e decidiu te abençoar pelos teus lindos olhos, porque Ele te ama. E aí ele diz, meu filho, você é tão bonzinho, mesmo você fazendo essas bobagens, eu te abençoo. Esse é o engano do diabo. E aí você ainda diz, graças a Deus. É como aquele, antigamente tinha muamba no Paraguai, né? A pessoa passava com a muamba e dizia, graças a Deus a polícia não veio. Assim? É tipo isso, é mais ou menos isso. Graças a Deus não descobriram a cocaína no carro. É assim? É mais ou menos assim que a coisa acontece. E Davi deve ter dado graças a Deus, Saul parou de me perseguir. E aí o engano dele faz com que ele vá depender do mundo e não de Deus. Quem mandou ele para a terra de Gate, para a terra dos filisteus, não foi Deus, foi ele mesmo. E aí lá ele fica comprometido. Cada vez que você se envolve com o mundo, você fica comprometido, você fica enredado. Davi, sem perceber, entrou numa rede. Foi como Ló, quando escolhe ir para Sodoma e Gomorra. E foi armando as suas tendas. Foi escolha dele. E não percebe que é uma rede, que é um laço, que é uma armadilha. Ele não percebe que ele está cada vez mais preso. Veja o capítulo 27, onde estávamos no verso número 5. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Ele pede ao rei Aquis que dê a ele uma terra, que dê a ele um lugar para que ele possa morar. Quem é esse rei, irmãos? Esse rei é Israel? Esse rei é crente? Não, esse rei é ímpio. E é significativo o nome na Bíblia tem sempre um significado, e Aquis, o nome Aquis significa encantador de cobra. Ô, seu encantador de cobra, me encante, por favor, dê uma cidade para eu morar. E aí ele dá. Você está vendo como Deus me abençoa? Ainda ganhei uma cidade de presente para habitar. Quem é Deus ou encantador de cobra? Quem é que está te abençoando? É Deus ou é o encantador de serpente? É o encantador de serpente. E ele fica ainda mais enrolado.
rei de Gate, cidade natal de Golias, Golias, o gigante de Gate, que Davi matou. E ele vai falar com o rei de Gate, como se ele tivesse esquecido. Esqueci que você matou o meu gigante. Tolinho. Mas é assim que a gente age quando sai da presença de Deus, quando age por nossos próprios pensamentos, quando faz as coisas nesse auto-engano que acometeu Davi, e cada vez erra mais, cada vez se engana mais, e foi isso que aconteceu, e cada vez ele se atola mais na lama e na mentira, e uma coisa chama a outra, e quando você mente uma vez, você tem que mentir sempre, porque a mentira vai te prendendo cada vez mais, e Davi vai descer essa cova. Volta ao capítulo 27, versículo 8, até o verso 11 diz: subia Davi com seus homens, e dava contra os Gessuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as aves, e voltava, e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeramelitas, e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo assim, Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra de Gate. Você entendeu o que está escrito aqui? O rei Aquis dá uma terra para ele, mas diz assim: você vai ter que lutar agora a meu favor. Você e os teus 600 homens têm que lutar do meu lado. E Davi não chegou à loucura de fazer isso, de lutar contra Israel. Ele não chegou a essa loucura. Então ele ia fingindo que ia lutar contra Israel e matava umas cidades de filisteus. Ele ia fingindo que ia atacar Israel e atacava as cidades de filisteus. Depois ia prestar conta ao rei Aquis. Ele perguntava: quem foi que você foi hoje? Ah, eu fui ali, tudo de Israel. E não era, tinha feito no próprios filisteus. E matou todo mundo, e não trazia ninguém, para que ninguém contasse a verdade. Vai bonito isso? Ah, mas ele está matando filisteu. Mas é assim que Deus age? Os fins justificam os meios? Ou seja, Davi passou a viver da mentira. O custo de morar ali era o custo do engano, da mentira, da vida falsa, da aparência, de viver de aparência, uma vida dupla. Versículo 12, continua o texto dizendo: Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Conseguiu enganar o encantador de cobra. E ali ele falou o seguinte: olha, Davi certamente agora é meu servo, porque ele está matando gente em Israel. E era tudo mentira. E assim então Davi passou a viver. A mentira passou a fazer parte da sua vida 24 horas por dia. Por isso são 16 meses sem oração. Por isso são 16 meses sem fazer um salmo, sem um louvor. Porque onde há mentira, como é que vai haver oração? Aonde há engano, como é que vai haver louvor? Não dá, é incompatível. E essa foi a história de Davi, até chegar o capítulo 30 que nós lemos aqui. Então, queridos, isso tudo nos serve de alerta. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo número 24. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 6, no verso 24. A Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Dois deuses aqui contemplados, e Jesus afirmando: não é possível servir aos dois ao mesmo tempo. Então Davi não consegue viver essa realidade. E ele acha que é possível ser de Deus e de Aquis ao mesmo tempo, mesmo que seja isso feito à base de engano. E é por isso que um dia
Depois de uma saída para matar alguns enganados mais alguma vez, ele volta e encontra sua cidade destruída. Encontra suas casas incendiadas e suas mulheres, seus filhos levados como cativos. É por isso que essa tempestade caiu na vida de Davi, porque ele ignorou as nuvens que se formaram muito antes dela cair. Então este é o desafio de Deus para nós. Olhar para os sinais, corrigir enquanto seja tempo, mudar enquanto é possível. Para Davi, a história acabou tendo um final feliz, porque apesar de tudo isso, é como eu disse a você, é o homem segundo o coração de Deus. Erra demais, mas ele volta, ele se arrepende, ele chora, ele clama, e é de coração, porque alguém poderia dizer, então é só fingir, né? Olha, Deus, está doendo muito a surra que o Senhor está me dando, por favor, para de bater, eu te amo, pronto, está tudo resolvido. Não, Davi era de coração, porque só quem conhece o coração do homem é Deus, e Deus conhecia o coração de Davi, e ele se reanima no Senhor, como diz o texto, e a história vai mostrar, se você continuar lendo o capítulo 30, o que aconteceu depois desse momento. Eles retornaram com as mulheres, com os filhos, tudo foi salvo e foi preservado, mas o preço pago foi muito caro. Então muita gente acaba perdendo a alegria por assumir uma vida como os erros de Davi nesse texto. E aí perde o momento de louvor, perde o momento de oração, perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com a igreja, se isola, se afasta e a vida vai de mal a pior. Muita gente tem vivido assim nos dias atuais, esbarrando aqui e ali e achando que Deus de alguma forma aprova os erros que comete, porque afinal um raio não cai na sua cabeça, afinal não é fulminado, então acha que Deus está aprovando as escolhas erradas que tem feito. Só que depois as consequências podem vir e podem ser muito ruins. Para vencer, Davi reanimou a sua vida, mas isso foi possível porque ele mudou o rumo da vida. Davi mudou a direção da vida. Davi voltou para Israel, da onde ele nunca deveria ter saído. Davi deixou o seu acordo com o rei Aquis, com quem ele nunca deveria ter feito um acordo. Então Davi corrigiu o rumo da sua vida. Então, se você quer reanimar a sua vida, precisa também mudar o rumo da sua vida. E a vida só muda quando a gente volta novamente para Deus. Quando a gente volta a ser o que era. Davi vai voltar a ser o homem de oração, vai voltar a ser o homem do louvor. Mas isso é uma decisão. Isso não acontece, Deus não vai forçar ninguém a fazê-lo. É você que tem que decidir, é você que tem que querer. Não adianta dizer, um dia eu já fui um salmista, um dia eu já fui um levita, um dia eu já fui um pregador, um dia eu já fui isso, um dia eu já fui aquilo. Volte a ser o que você era e que nunca deveria ter deixado de ter sido. Ainda há tempo para reanimar a sua vida no Senhor e consertar os erros que hoje você sofre as consequências por ele. Não há outra solução para quem quer dar a volta por cima e superar os seus problemas. Você precisa andar com Deus e aproveitar a oportunidade que ele te dá para você voltar a ser o que era. Volte a ser o que era. Como Deus nos disse nas cartas lá do Apocalipse, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de restaurar a família. Davi trouxe todo mundo de volta. Estava tudo na escravidão, ele trouxe tudo de volta. Ainda dá tempo de restaurar os bens. Ele traz de volta tudo. Ainda dá tempo, mas a decisão tem que ser tomada logo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aproveita esse momento de reflexão para refletir em tudo aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Não ouça a tua voz, não. Não ouça a voz dos homens, não. Ouça a voz de Deus.
Se Deus falou contigo essa manhã, não dê ouvidos aos teus pensamentos, mas dê ouvidos ao que Deus está dizendo. E reconheça que é preciso mudar, que você deixou de observar sinais que vieram e as coisas pioraram. Não é por culpa de ninguém, não adianta culpar os outros, porque a culpa é sua mesmo. Mas adianta sim mudar a atitude, adianta sim refazer, adianta sim voltar atrás, se arrepender, voltar à prática das obras, voltar a fazer o que deixou de ser feito. Não importa quanto tempo você está fora da igreja, volte para a igreja. Não importa quanto tempo você não ora, volte. Não importa quanto tempo você não louva, volte a louvar. O que importa é voltar enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo, antes que o pior aconteça. Seja como Davi, reanime a sua vida no Senhor, e Ele há de te restaurar e restituir tudo aquilo que foi levado. Que assim o Senhor fale ao teu coração, fala ao teu povo, Pai, e abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém